que os institutos, eles têm autonomia administrativa e didático-pedagógica, certo? Então, será que isso é uma coisa realmente que devemos estar tratando diretamente com o governo? Ou é algo que realmente a escola deveria fazer, não faz? Quando o professor, por exemplo, já começa pelos editais de concurso, como nas universidades. O professor, ele faz determinado concurso para uma determinada disciplina, para um determinado curso, né? Por que no instituto se faz concurso para professor dar aula desde do básico, do integrado, até lá na pós-graduação? Então, eu acho que talvez seja um problema interno, né, de resolver, não sei, junto com o conselho, fazer uma comissão para estudar isso, para mudar isso desde o edital, né? Tipo, ó, o professor vai dar aula só no ensino básico, né, que é o integrado, técnico, concomitante e subsequente. O professor vai fazer concurso só para dar aula na pós, sabe? Aí teríamos de aulas diferentes para o pessoal do superior ou de nível básico. Eu acho que é uma questão interna que tem que ser resolvida isso aí. Bem, Lourdes, eu só queria o seguinte, essa é uma discussão tão boa, vale tanto a pena, que eu recomendo que a gente passe para o item deliberativo, certo? Que voltemos a ela. Tá? Para que não ocorra, de repente a gente começar, nós estamos na análise de conjuntura e já temos uma... Não, eu acho que é o último comentário que você pode fazer. E depois também aí eu iria fazer. Não, eu sei, mas pode voltar. E o Lúcio tem razão quanto a essa questão da questão interna, tanto que nós fizemos 3 meses de greve no ano passado, eu até estava na Prefeitura do Ensino e depois saí por causa das questões que foram colocadas e que foi imposta, né, a resolução 270. Então, nós fomos totalmente contrários àquilo, isso aí, e outras questões mais, enfim. Mas eu vi que tem a carreira das universidades federais, que é diferente da carreira dos institutos, tá? Só que nos 2 lugares tem ensino superior, né? Então, isso também foi colocado em discussão, não pelo instituto, foi colocado inclusive pela universidade, as universidades, e saíram comentários também, né, nos blogs, aí nos jornais, sobre essa questão de quanto eles não consideram a mesma carreira, né? Então, tem a questão interna, sim, tem autonomia para pensar isso na prática, como que é a organização de carga horária, dá para fazer isso, mas também é uma questão externa, na medida em que se pensam as 2 carreiras de forma separada no âmbito, né? Bom, enfim, eu concordo com o Maris que a gente tem que discutir melhor, né? Vamos lá. Tá. Bem, acaba de chegar, por levante-se, doutor César Saad. Opa, Deus. É o advogado, tá, principal do escritório, né, com que nós assinamos o contrato, e é ele que atende no Campo São Paulo, vocês ligando para lá, indo lá, tá, é ele que atende. Né? Então, uma coisa que eu fiz questão é que nós tivéssemos a estabilidade da pessoa do advogado, porque no antigo jurídico, cada 15 dias era um, eu mudava um advogado, normalmente era um estagiário, falei, eu quero um advogado, certo? Com experiência, né? O doutor César está agora, esse semestre todo, né? Se especializando nessa parte de direito público federal, ainda vai ser uma coisa na prática, né? Mas é importante ter a mesma pessoa, particularmente uma pessoa competente, tá? E que a gente tenha confiança, né, de que os processos vão ser tratados do início até o final, tá? Então, eu disse antes que o doutor já foi pedido, né, mas agora da greve está difícil, para fazer um relatório para a gente elencar todas as ações, né, e publicar todas as ações, inclusive com os advogados, tudo no mesmo relatório, né, e a gente vai providenciar isso. Depois ele vai falar, mas eu quero passar essa parte do indicativo, que é muito importante, e eu sei que tem gente que vai ter que ir embora daqui a pouco, tá? Antes disso, somente alguns compromissos, né, da nossa gestão aqui, tá, com relação à próxima Assembleia. A gente acertou em São Paulo, tá? Porque isso pode orientar o indicativo. A greve vai continuar, mas continua até quando?
certo? Bem, a próxima Assembleia Geral será em São Paulo. Quando? Tá? Eu proponho que seja feito o seguinte: se houver uma plena do Sinasef Nacional na semana que vem, final de semana que vem, é uma possibilidade, nós façamos na quinta-feira. Tá? Se não houver essa plena na semana que vem, não precisamos ter tanta pressa, tá? E façamos na terça-feira, dia 4. Tá? Mas já coloco o seguinte, né? Não tem a ver com a reunião de conselho. A reunião de conselho será no dia 4. Tá? Então, essa assembleia será marcada na terça, mas não por conta da reunião de conselho. Nós temos que falar mesmo sobre a greve, nesse caso, e vamos estar num momento hipercrítico, certo? Então, essa é a proposta que eu coloco, o compromisso que eu quero assumir com vocês. E assumir um compromisso em São Paulo, porque se fala muito de antes, tá? A gente fica com ciúme, viu? Fala mais de antes do que Sinasef. A imprensa fala, a gente que age aqui fala mais de antes do que Sinasef, sem desrespeito a vocês. Então eu me comprometi em São Paulo o seguinte: se antes disser que volta, tá? Eu convoco uma assembleia no máximo em 48 horas, tá? Porque aí é uma situação que faz o antes voltando. Sinceramente, a gente tem que, né, fazer uma assembleia com urgência, mas para que não se fique um dia mais do que o necessário, tá? Com paralisação por conta de morosidade do sindicato, tá? Esses foram meus compromissos pela nossa gestão, né? Eu e o Modena como diretores aqui, né? Mas foram nossos compromissos ontem em São Paulo, que eu passo para vocês, tá? Pelo indicativo, qual é a ideia? Então, tem um tipo de indicativo, aliás, foi difícil convencer a pessoa de São Paulo, que ia fazer um monte de indicativos diferentes. O indicativo é: a greve continua, né? Ou interrompemos a greve. Neste momento, em que não há nenhuma nova plenária marcada em Brasília, certo? A greve continua. E é esse indicativo que vai sair, certo, nos nossos boletins. E que, né, pessoal do governo infiltrado fica olhando para saber o que decidiram, certo? Então, o único indicativo, né, que é justificado neste momento, porque outro indicativo não teria efeito nenhum, é: a greve continua. Pedindo aos colegas de outras unidades que até a próxima Assembleia mantenham a greve forte, certo? Por quê? Por conta de tudo isso que nós colocamos, a possibilidade de emendas parlamentares, certo? Né? Desmistificar o dia 31, certo? Esperar ver a situação da Andes, que é o grande sindicato em termos quantitativos, para ver como é que fica. A consideração de que Andes está forte e Sinasef está tão forte quanto, pelo que não chega na plena brasileira, que decidiram pela continuidade, certo? Eu defendo aqui o indicativo pela continuidade, já fiz minha defesa. Se alguém for, né, defender o indicativo para paralisação da greve, certo? Então pode defender, porque é sempre garantido, né, 1 a 1, né, que haja essa defesa. E aí nós passamos à votação. Alguém vai defender contrário ao indicativo de continuidade? Não. Ele falou. O garoto falou não. Certo? Não. Então não. Vamos então para a votação. Certo? Vamos para a votação. Só vota servidor nesse caso, e a gente diz o seguinte: sempre toda a Assembleia nós colocamos, né? Consideramos aqui que os não sindicalizados ao Sinasef votam, ou seja, os sindicalizados antes, certo? Mas que são servidores do IFE, e os não sindicalizados, e nem Sinasef nem antes, podem votar também. Alguém contrário a isso? Isso tem que constar em ato. E depois falar: mas você duvida nem quem era sindicalizado, não é sindicalizado? Não. Nós consideramos em ata, né, que todos os servidores votam. Tá? Professor substituto, né? Nesta greve, nós temos colocado que, neste momento, no momento não vota, tá? Justamente para colocar servidor, greve dos servidores, para não dizer que nós estamos manipulando, tá? Essa coisa toda, porque no ano passado disseram muito isso. Vocês estão manipulando os professores que estão com o contrato, né, que é mais frágil que o contrato de vocês, é verdade. Né? Não está tendo essa manipulação. Certo? Eu não sei se aqui tem professores substitutos que estão presentes. Não. Tá. Porque eles têm direito,
todo mundo diz que tem direito, os advogados dizem que tem direito, só que a defesa, ela é diferente, tá? Essa é uma defesa diferente, então, tem mais que isso tem que dizer para eles. Aqui o nosso advogado que sabe que defender alguém com um contrato temporário é mais difícil do que defender o servidor público que não tem na legislação, né, nem nada pertinente à greve, né? E essa é a nossa grande defesa. Então, em regime de votação, estão preparados para contar? Que a gente não distribui o cartão aqui, não tem problema? Já estou falando aqui, nem vi aqui. Tá bom, em regime de votação. Favoráveis à continuidade do movimento grevista dentro da seção sindical da ZEP São Paulo? Alguém recorda? Moda, né? Alguém ajuda o Moda? Contrários à continuidade da greve na seção sindical de São Paulo? Abstenções? Uma abstenção? Hã? Você levantou, mas é abstenção simples. Tá, você levantou, pensei que era com declaração de voto. Bem, então agora a contabilidade. (36) votos pela continuidade da greve na seção sindical de São Paulo, certo? Nenhum voto contrário, um voto pela abstenção. Nessa hora você costuma bater palma, tá? Não sei porquê, mas a gente bate palma. É o costume. Tá? Bem, agora nós temos o seguinte, nós temos os encaminhamentos, né? Nós temos uma escolha de delegados para a próxima plena, a gente já deixa adiantado, né? Não sei se é necessário fazer essa escolha hoje, até porque a gente está prevendo que, se a plena for semana que vem, eles não vão fazer semana que vem na terça-feira, pelo amor de Deus, vão fazer no final de semana. A gente marca na quinta, certo? E se a plena for depois, na outra semana, que eu acho que pode ser lá para o feriado, a gente vai marcar na terça. Então eu proponho que a gente não escolha os delegados hoje, né? Que a gente até discuta encaminhamentos, inclusive dentro dessa linha de discussão que a professora Lourdes, a Lúcia colocou, certo? E tem também um item, né? A gente em elétrica e eletrônica diz que é o problema do Osmar, né? Quem é o cara que cuida, não é o Osmar Contato. Essa piada é velha. Osmar Contato. Bem, vamos ver, então temos encaminhamentos e temos uma questão que foi colocada nessa Assembleia, né? Sinceramente por conta da gravidade, tá? Do que ocorreu, considero uma coisa algo gravíssima, né? E o sindicato não poderia ficar omisso, que é a questão do Conselho Superior, do que ocorreu no Conselho Superior, tá? Então é importante que a gente comente sobre isso, né? E se tiver encaminhamentos também, né? Que os encaminhamentos sejam feitos. Tá. Pode fazer encaminhamento antes que vocês tenham que ir embora às 5h30, né? O microfone é seu, estamos na parte de encaminhamentos, então. Olha, o encaminhamento que eu queria fazer em cima do que a professora Lourdes falou, vamos lembrar que no começo da greve, a gente acabou sendo até motivo de uma chacotazinha, porque diziam o seguinte: vocês estão entrando em greve para ficarem iguais aos insatisfeitos, que são os professores das universidades federais, que estão insatisfeitos.
E a gente queria ficar igual eles, insatisfeitos. Quer dizer, a gente quis se comparar para ficarmos iguais aos insatisfeitos. Isso é muito ruim. Mas eu acho que isso vou parar de fazer esse comentário jocoso, né? Então, o encaminhamento que eu faço é o seguinte, que o Sinasef leve o seguinte: magistério superior não é diferente do tecnólogo, que também é superior. É magistério superior, é magistério superior. É ensino básico técnico, ensino básico técnico. Magistério superior é magistério superior e ponto. Que não faça essa distinção com o Instituto, não só por uma questão que estamos fazendo. O Instituto é pior, é de terceira categoria, de quarta categoria. Por que o nosso professor que dá aula no curso superior tem uma carreira, mas ele está dando aula no curso superior? Se defina isso com bastante clareza, que nós também queremos fazer parte do magistério superior. Esse é o meu encaminhamento. Então, Adriana? Esses encaminhamentos, eles são importantes, porque a gente vai juntar os encaminhamentos de hoje com os encaminhamentos da próxima Assembleia, certo? E o nosso representante em Brasília, né, vai passar isso, né, para a plena em Brasília, né, para a próxima plena. Eu acho que é muito importante essa colocação, né, do Toninho, porque hoje, infelizmente, já aconteceu com alunos meus, certo? De eu perder o aluno no meio do semestre. O que aconteceu? Prestei uma federal e passei. Ué, você está na federal? Não, ele está. Em São Paulo nós temos engenharia, certo? E eu sinceramente acho que engenharia, na teoria, vai ser melhor dada no Instituto Tecnológico do que numa universidade, no sentido técnico, tá? Óbvio que a universidade tem toda aquela coisa da universalidade, mas engenharia, sinceramente, eu fiz da USP e é super técnico. Eu não vi nada que não fosse técnico no meu curso de engenharia. Você também fez da Unicamp, né? Eu não vi nada. Então, normalmente o que importa é para a técnica, nesse caso do engenheiro. Então, que faça no instituto, que faça com excelência, certo? Que não seja a segunda ou terceira opção. A gente tem que conquistar essa identidade. Isso é importante. Somos também da carreira do ensino superior, tá? Tem o nome de EBPT, é um nome. Mas nós temos